nosso próximo palestrante é o professor Lucas Taylor, que já esteve aqui na Unifaciar em outras oportunidades, e o tema será um episódio da série Black Mirror, disponível na Netflix. Um recorte sobre a atual cultura do cancelamento na internet, presunção de inocência e mazelas do processo penal. Muito interessante, muito relevante aí no mundo atual. O professor Lucas é advogado, mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUC, estudou Direito Penal e Direito Processual Penal e Criminologia no Laboratório de Ciências Criminais do IBDCRIM. É associado e conselheiro fiscal do Instituto de Profissionais de Prevenção à Lava Jato de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Professor Lucas, pode ficar à vontade. Miriam, obrigado pela apresentação e obrigado pelo convite também. O nome é um projeto que nós vimos nascer e ficamos felizes que ele está dando cria em vários eventos já. E muito obrigado pelo convite. Eu também ariei uma peça importante disso, então também parabenizo ela. A professora Camila, que é mais do que uma referência, uma grandíssima amiga, e na pessoa dela eu faço meus agradecimentos ao Unifaciar, aos demais organizadores, porque a gente sabe que um evento como esse conta com várias mãos, com várias cabeças, algumas aparecem no vídeo, outras não, então eu agradeço a todo mundo que ajudou esse evento a acontecer e agradeço principalmente os alunos. Eu vejo que nós temos aqui 45 pessoas e graças a Deus a gente não carregou esse costume piegas para videoconferência, até por problemas de conexão, mas é praxe quando um palestrante é apresentado, os alunos baterem palmas. E como a Vanessa falou, a lógica disso tem que ser invertida, porque quem merece aplausos são os alunos e as alunas, porque já são 6h20 da tarde, muitas pessoas trabalharam, cansadas, ainda vão assistir um evento como esse, se propor a fazer essas reflexões, então é algo que muito aquece o nosso coração e a gente agradece todo mundo que está aqui. Eu também cumprimento quem me antecedeu, quem vai me suceder, eu tenho vários colegas, a Júlia, que é colega da PUC, recomendou o filme da Hannah Arendt, que é fantástico, um dos melhores que eu já assisti desse tema, então tenho certeza que todo mundo vai enriquecer bastante o debate. E sobre o meu tema, pessoal, até para a gente para eu não cansar vocês demais, a gente pautar por uma objetividade, eu separei a minha fala mais ou menos em 3 grandes tópicos. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma contextualização da história e do episódio da série Black Mirror que nós vamos tratar hoje, é uma série que várias pessoas acredito que já tiveram contato. Em segundo momento, eu quero conversar com vocês sobre a cultura do cancelamento, explicar o que é e como ela se manifesta nesse nosso dia a dia, inclusive no direito, inclusive na academia, e ao final, de maneira bem breve, falar como que isso nos afeta. São mais algumas provocações, algumas perguntas, algumas sem respostas, e que eu gostaria que vocês também me ajudassem a pensar sobre isso. Sobre a série Black Mirror, ela é considerada uma distopia, e o que isso significa? Distopia, pessoal, é uma série de uma utopia negativa, ou é uma antítese, o contrário de uma utopia. Enquanto a utopia é um local ou uma situação ideal, ainda não presente, mas possivelmente futura, a distopia é um local, uma situação imaginária, aonde tudo dá errado, aonde há opressão, desespero, privação ou alguma outra forma de controle social e humano. E os criminalistas adoram as distopias porque na nossa visão, elas representam um espelho das mazelas atuais da nossa sociedade ou um aviso para o nosso potencial futuro. Os professores Paulo Silas, Marion Bach trabalham bastante com essas temáticas, fazendo essas intersecções. E nós temos exemplos de distopias no cinema, desde as mais cultas às mais pops, como a Júlia falou, como Clube da Luta, Matrix, Mad Max, Exterminador do Futuro, V de Vingança, Jogos Vorazes, Divergente. O Wall-E, aquele filme da Disney, também é uma série de distopia, um pouco mais bonitinha, mas também é uma distopia. E a literatura também é cheia de exemplos, muitos dos quais vários clássicos, como 1984, George Orwell, Admirável do Mundo Novo, Fahrenheit 451, Neuromancer e vários outros. E o que a série Black Mirror faz, ela nos apresenta um mundo distópico da tecnologia. Então, ela vai falar sobre os riscos, perigos e potenciais malefícios da tecnologia ou do emprego da tecnologia por nós, seres humanos. E qual é a história
do episódio Hated in the Nation, Odiados pela Nação em português. No início do episódio, em um tom bastante feliz e otimista na sua ambientação, são apresentadas as abelhas drone do projeto IDA, do projeto granular, que são criadas como solução para polinização após a extinção das abelhas. Então, já dá para perceber que é uma solução para uma catástrofe ambiental e ecológica que pode acontecer no nosso futuro. Em paralelo, o enredo vai nos introduzir uma colunista de internet, a Joe Powers, que já estava sendo vítima e sofrendo muito hate, muito ódio online, sobretudo nas suas redes sociais, onde pessoas desejavam a ela coisas terríveis, como uma morte brutal, porque ela escreveu algo potencialmente polêmico, que o episódio deixa no ar, sobre uma ativista dos deficientes que também é deficiente, então uma pessoa que tem uma grande empatia do público. E após a morte muito violenta dessa colunista, a investigação é conduzida por duas policiais. Uma que é cética e não acredita muito nas redes sociais, ela até fala que o ódio na internet não é verdadeiro, ele é só virtual, e outra policial, mais jovem, oriunda de uma espécie do núcleo de crimes cibernéticos da polícia e mais ambientada com o mundo digital e as suas consequências. E de início, pessoal, é curioso observar que os haters se defendem no sentido de que só estava utilizando a sua liberdade de expressão, que a sua ação isolada era inofensiva, que era só uma hashtag no Twitter, uma espécie de Twitter que o episódio nos traz, que aquilo não era real, que era só uma brincadeira, e eles têm um sentimento de uma espécie de responsabilidade diluída, ou seja, de que só o grãozinho de areia que eles colocaram não conseguiria fazer um movimento muito grande. E depois o episódio segue, nos apresenta outra morte bastante brutal de um rapper de nome Tusk, que em um programa de TV ele foi infeliz em criticar uma criança que era sua sósia, dizendo que ela não dançava bem, e isso também gera uma grande repercussão nas redes sociais. E tanto nas autópsias da colunista quanto do rapper, é descoberto que a causa da morte deles foi uma abelha drone, apresentada lá no começo do episódio, e como que foi a morte. A abelha drone entrou no cérebro da pessoa por meio de algum canal auditivo, olfativo, pela boca, por algum lugar, e essa abelha foi direto até a ínsula dorsal posterior, que é o centro de dor do cérebro e do corpo humano, então provocando uma morte extremamente violenta, extremamente dolorosa. E o que já de início é curioso a gente perceber é que as duas vítimas estavam sendo vítimas, as duas vítimas dos crimes estavam sendo também vítimas de hate, de ódio nas redes sociais, de uma hashtag específica que pedia a morte dessas pessoas. E a partir de então, ao longo do episódio, a gente descobre que tudo isso se trata de um jogo, chamado de jogo das consequências, que serve para eliminar a pessoa que tem menos popularidade naquele momento. E o jogo tem apenas 4 regras. Em primeiro lugar, você escolhe um alvo. Em segundo lugar, você posta uma hashtag com o nome e a foto desse alvo. Terceiro, todo dia às 17 horas morre uma pessoa, que é a pessoa mais votada nesse jogo, e à meia-noite, como quarta regra, o jogo se reinicia todo dia. Então, uma pessoa por dia vai morrer. Então, enquanto se desenrola a investigação, mais uma pessoa é escolhida pelas redes sociais, a Clara Mides, que é uma mulher que fez uma crítica, uma espécie de crítica bem-humorada, um monumento destinado a veteranos de guerra, e ela concorre com outras pessoas, como o primeiro-ministro, não podia deixar de ter um político nesse jogo, e também um suspeito de pedofilia. E vejam a importância da expressão, um suspeito de pedofilia. E nesse ponto já são levantadas questões que são paralelas ao episódio, mas também importantes, como o fato de o governo ter apoiado esse projeto das abelhas drone para se utilizar das informações colhidas para fins de segurança nacional. E a próxima palestra traz também um debate interessante de segurança e privacidade, que é algo muito latente, questionamentos sociais, inclusive promovidos pelos movimentos da televisão, de que se deve escolher alguém, já que alguém vai morrer de todo modo, então é melhor que se escolha alguém, e perguntas no sentido de quão culpáveis são as pessoas que participam isoladamente, mais ativamente nesse jogo. E uma sobrevivente desse jogo, ela chega até a relatar a diversão das pessoas que participavam ativamente desse jogo, e admite que ela cometeu um erro, mas que não achava que deveria pagar daquela forma. Ela até, no episódio, mostra que ela havia tentado suicídio. E quando encontram o manifesto, ou seja, o documento de expressão do criador desse jogo, algumas frases desse documento se destacam. Uma que eu separei é:
Graças à revolução tecnológica, temos o poder de nos voltarmos e de nos acusarmos, jorrando ódio sem consequências. E uma outra frase que é muito emblemática, até mesmo para o nosso momento político e populista, é de que palavras são armas. Isso utilizado no manifesto da pessoa que criou esse jogo. Ao final, nós vemos o que acontece com as pessoas que participaram ativamente desse jogo, por meio das hashtags, cerca de 370 mil pessoas que se envolveram nesse movimento. Para quem assistiu o episódio, a cena do galpão é especialmente impactante. Nós vemos o que acontece tanto com a investigadora cética quanto com aquela que acreditava no impacto da tecnologia na vida real, e também o que acontece com o criador do jogo. E para quem assistiu o episódio sem gatilho de spoiler, que é o maior crime hediondo possível no evento de cinema, eu gosto de notar que há um final aberto, que eu gosto também de pensar como uma avaliação da nossa moral, porque é natural algumas histórias infantis, por exemplo, que a gente lê, ela tem a moral da história, mas aqui nós que concedemos a moral à história. E a pergunta que fica é, qual seria um final justo para esse episódio? Porque ele é aberto. O que deveria acontecer com as pessoas? E cada um vai ter a sua opinião. E falando sobre o tema da cultura do cancelamento, é claro que a tecnologia tem muitos lados bons e não se sobressaltam só os aspectos negativos, mas a série Black Mirror, em especial esse episódio que eu comento agora, ela nos faz refletir novamente sobre os riscos, perigos e potenciais malefícios da tecnologia ou do seu emprego. E o que tem de mais assustador na série é a real possibilidade daquelas coisas acontecerem. Por isso que ela é tão aterrorizadora. E, de certo modo, pessoal, já existe um jogo ou uma prática nas redes sociais que pretende definir o futuro das pessoas dessa forma odiosa, que é a cultura do cancelamento. E o que é, trazendo um pouco mais para essa parte acadêmica, a cultura do cancelamento? Além de ser a minha primeira sugestão do Google, após digitar cultura do, então a gente vê que é um tema que está bastante em voga, está bastante em pauta, a cultura do cancelamento pode ser definida como uma estratégia digital, onde usuários de uma determinada rede social, a partir de um juízo próprio ou microcoletivo de valor, muitas vezes sem tanto embasamento, ou conhecimento de uma atitude entendida como errada, insurge-se contra alguém ou contra algo, geralmente marcando, tagueando essa pessoa ou essa marca, e o que faz com que essa insurgência exponencie o seu alcance e viralize. E a intenção é de que a pessoa ou a marca seja cancelada, ou seja, tenha consequências atuais e futuras. Eu dou exemplo para vocês daquele rapaz que foi acusado de racismo contra o entregador do iFood, falando que ele tinha inveja da cor da pele. Esse rapaz foi cancelado literalmente de todos os aplicativos de comida. Rappi, 99 Food, iFood, Uber Eats. Então, veja como a atitude que teve uma viralização digital tem uma consequência de cancelamento real. Essa pessoa não pode mais usar pelos seus números de celular aplicativos de comida. E como que isso começou? Apesar desse comportamento social poder ser muito mais antigo, na internet essa prática sistemática de cancelamento ela inicia mais ou menos ali em 2017, no movimento Me Too, uma hashtag, né, que significa eu também em inglês, que foi uma forma encontrada por vítimas ou apoiadores da causa para quebrarem o silêncio e divulgarem casos de abuso sexual, sobretudo no ambiente de trabalho. Isso iniciou com bastante força na indústria do cinema, inclusive dos Estados Unidos, e foi até para ambientes como o exército americano. E logo o movimento ganhou mais aderência para denunciar questões de justiça social, como o movimento Black Lives Matter, de preservação ambiental, por exemplo, e ele se caracteriza atualmente com uma forma de dar voz aos oprimidos, por meio da capilaridade das redes sociais, e pressionar as autoridades públicas ou as empresas, que anteriormente as redes sociais poderiam estar um pouco blindadas em relação aos custos populares, a fazerem alguma coisa e tomarem alguma atitude. Mas, e aqui começa a preocupação, pessoal, parece que essa situação fugiu de controle ou, no mínimo, saiu desse primeiro escopo e foi desvirtuada, no sentido literal da palavra, de que perdeu a sua virtude. E agora é muito comum nós observarmos esse desgaste de imagem, esse ataque à reputação, não só contra pessoas que cometeram crimes ou graves infrações, o que já é questionável por si só, mas também contra pessoas com opiniões contundentes, polêmicas, divergentes das nossas, e até mesmo por maus entendidos e circunstâncias falsas, como nós temos nas fake news, e muitas vezes por interesses pessoais, profissionais e políticos. Um exemplo do nosso país, do gabinete do ódio, é muito evidente para a gente exemplificar essa situação.
E várias, para vocês verem como isso é muito próximo de nós, da nossa realidade, várias pessoas famosas já foram canceladas, entre aspas, pelas atitudes. Como exemplo, a blogueira e Instagrammer, e eu não sabia que existia antes essa profissão de Instagrammer, a Gabriela Pugliese, ela fez uma festa na quarentena, que é uma atitude certamente condenável, mas ela perdeu 5 contratos, pelo menos que eu fiquei sabendo, e perdeu 2 milhões de reais por esse cancelamento virtual. E logo eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. A J.K. Rowling, que é a autora dos livros do Harry Potter, também sofreu uma tentativa de cancelamento por suposta transfobia. O MC Gui, naquele vídeo tirando sarro de uma criança que supostamente era deficiente, e vejam que ninguém está a salvo, porque até pessoas mortas já sofreram tentativas de cancelamento. É o caso do Raul Seixas, que teve uma entrevista, um livro que ele deu, que ele falava que há 20 anos atrás ele teria denunciado Paulo Coelho, a ditadura militar, e sofreu um cancelamento de pessoas falando que não podia mais ouvir a música dele ou escutar a obra. O Michael Jackson, com um novo documentário de suposta acusação de pedofilia, veio todo um novo movimento para deixar de escutar as músicas dele, ter contato com a obra. E várias marcas também foram canceladas, como a Skol. A Skol, no Carnaval, 2 anos atrás, fez uma campanha absolutamente equivocada, onde mostrava mulheres dizendo o não eu deixei em casa, para se divertir mais no Carnaval. E a marca também sofreu uma série de consequências virtuais de usuários por causa disso. E até aqui, pessoal, houve supostos erros, né? Ainda que discutível a questão da proporcionalidade, mas o problema ele vai escalonando. Isso também acontece no ambiente do direito criminal, que é onde me toca profissionalmente. Eu dou para vocês um exemplo do PC Siqueira, que eu acredito que vocês conhecem, do YouTube, do Twitter, em que ele foi acusado de pedofilia, um processo que ainda mal se iniciou e certamente não terminou, e a preocupação dele era com o cancelamento digital, que com isso ele ia perder contratos da internet e como o YouTube ele ia perder todas as suas fontes de sustento só pelo cancelamento virtual. E além de um processo penal, além de um processamento penal, a pessoa também enfrenta uma verdadeira inquisição na internet. E no momento de, eu penso, né, se no momento de tantas dificuldades sociais, se nesse momento não deveria prevalecer ou reforçar no nosso contrato social, ou termos um pouco mais de solidariedade. E eu já adianto o meu posicionamento, pessoal, de que ninguém merece esse tipo de tratamento da cultura do cancelamento. Mas e quando as acusações são falsas? Quando as acusações são falsas? Tem um exemplo recente do Felipe Neto, que a extrema-direita fez uma campanha para difamar ele com acusações de pedofilias que eram falsas. E não custa lembrar um caso de linchamento da Fabiane Maria de Jesus, no Guarujá, em São Paulo, já há alguns anos, que ela era uma dona de casa, com o marido e 2 crianças pequenas, e após ela ter sido confundida com uma suposta sequestradora de crianças, associada com magia negra, cuja imagem de um retrato falado de um outro caso havia sido vinculada na internet de maneira errônea, a oferecer uma fruta para uma criança do seu bairro, ela que não tinha nada a ver o caso, não era a pessoa em questão, foi atacada por mais de 100 pessoas e foi espancada até a morte. Isso não é uma notícia de 1500, isso é uma notícia dos anos 2010 para frente. Então, ainda que os estudiosos da cultura do cancelamento nas áreas de tecnologia, mídias sociais, marketing, sociologia, psicologia, defendem que ela não é tão ofensiva, porque as pessoas esquecem rápido, ou então não tem tanto engajamento, né, ou a falsidade não se sustenta por uma checagem dos fatos, a minha preocupação não é necessariamente com isso, mas são com esses roupantes de ódios, como ocorreu lá no Guarujá, onde não se há tempo, pessoal, para melhor juízo, porque são 5 minutos no Twitter e já várias manifestações. E o que esse fenômeno diz sobre a nossa sociedade? E de uma forma ou de outra, vejo que nós já temos aquele poder do episódio do Black Mirror, né? Uma hashtag, verdadeira ou falsa, sobre uma pessoa pode causar desde a perda do emprego, a pessoa ter rompimentos na família, até mesmo suicídio. Teve um youtuber um tempo atrás que não soube lidar com o hate, é um gamer, e acabou se suicidando. E essas consequências perduram, pessoal, ou pelo menos até o Google existir. E esse é um debate também que a gente tem que fazer. Então, a reflexão que eu proponho para vocês, já iniciando a parte das provocações, é em termos de responsabilidade, isso em diversas dimensões. Em primeiro lugar, numa dimensão pessoal, nós não podemos, nós não devemos nos engajar nessas correntes de ódio, devemos ser mais kantianos nesse sentido, porque uma ação isolada, ela pode parecer inofensiva, mas ela impulsiona uma bola de neve na internet que pode e vai se voltar, inclusive, contra você, que promove esse hate, porque quando nós mitigamos o direito de uma pessoa,
nós estamos abrindo um caminho de segurança para todos nós. Eu digo que aquela pessoa não merece um tratamento justo e digno, quem garante que quando chegar a minha vez na cultura do cancelamento eu vou ter essas garantias. Numa dimensão profissional, vocês que já estão ingressando no mercado de trabalho como profissionais, numa dimensão passiva, eu vejo que nós temos que ter respeito, solidariedade, humildade e compreensão com as pessoas, porque, por exemplo, no Migalhas ou no YouTube, toda semana nós temos um vídeo de um advogado que fez ostentação oral enquanto estava na rede, do outro que foi reprimido por um desembargador aqui no TJ do Paraná, um desembargador de atuação complicada, porque estava sem gravata. E será que faz bem nós compartilharmos esses vídeos engraçados? Porque se isso aconteceu com um colega servidor público, como aquele procurador que dormiu no meio de uma sessão, a gente não sabe os motivos, isso descredibiliza as instituições e passa uma imagem muitas vezes não condizente com o trabalho da maioria. Uma pessoa que não é do direito vai pensar que todo mundo faz aquilo, que as instituições não funcionam, que não é verdade. E para os colegas advogados, será que esse meme não prejudica a carreira da pessoa? Será que aquele advogado que foi repreendido porque estava sem gravata, inclusive contra o regimento do TJ, a reclamação do desembargador, será que ele vai conseguir angariar clientes e ter seriedade na profissão depois? E pense num aspecto um pouco maior, pessoal, ninguém vai querer entrar para a política com esses riscos. Uma vez que essa cultura de cancelamento e de ódio ela se incorpora nas instituições, nenhum administrador público vai querer tomar uma decisão com medo das consequências frívolas, inclusive, que ele pode sofrer. E existem canais apropriados para essas denúncias de urgência, pessoal. Eu não estou falando que nós não devemos denunciar o que vemos de errado, mas talvez a corregedoria ou órgãos de classe seja mais importante do que compartilhar uma figurinha no WhatsApp, né, fazendo meme dessas pessoas. Numa dimensão profissional ativa, algumas provocações que eu sei que vocês têm que entregar resumos ao final do evento para obter o certificado, e essas questões podem ser desenvolvidas e respondidas por vocês, porque nós queremos também ouvir as vozes de vocês, e eu também me coloco à disposição para orientações nesse sentido. Algumas provocações que eu coloco são: no tribunal da internet, pessoal, não há presunção da inocência, bem pelo contrário, tem uma presunção de culpabilidade. No tribunal da internet não há contraditório, nem ampla defesa, nem devido processo legal. Não há direito ao esquecimento, não há imparcialidade. Nas penas atribuídas pelo tribunal da internet, ou em consequência da cultura do cancelamento, não há princípio da proporcionalidade. Porque se a Gabriela Pugliese fosse acionada na justiça por aquela festa na quarentena, será que ela teria perdido todos os contratos que sustentam ela, a família, e perdido 2 milhões de reais? E ela perdeu contratos que podem ser recuperados. Aquela moça do Guarujá perdeu a vida. A criança perdeu a mãe e não vai poder ser recompensada por isso. E quando alguém sofre linchamento virtual, isso se espraia também para a família inteira, não há intranscendência da pena. No direito penal, direito civil, quando a execução termina, a pena acaba, e vice-versa. Agora, não há reversão, não há final da pena para uma reputação destruída de uma pessoa ou de uma empresa. E também em aspectos de responsabilidade acadêmica, se nós não nos sentirmos seguros e livres para expressarmos as nossas opiniões, ainda que com a devida responsabilidade, como ficarão as nossas produções de resumos, artigos, TCCs, dissertações e teses? Ou então nós vamos seguir a opinião majoritária para não se indispor com ninguém e não termos medo de sermos vítimas dessa cultura do cancelamento? E vejam, pessoal, que a ciência não evolui com esse medo, com esse freio. E assim a nossa sociedade também não evolui, ou pior, ela regride. E se nós tivermos esse medo de errar, como pessoas, profissionais, acadêmicos, nós nunca investiremos na possibilidade de acertos. Isso, falando em termos de ciência, é muito importante. E numa nota final, pessoal, e aqui eu já vou encerrando a minha fala, vocês já pararam para pensar em um assunto que parece paralelo, mas não é, com a palestra? Vocês já pararam para pensar como que seria esse período de distanciamento, quarentena, isolamento social sem internet, sem celular, sem Wi-Fi, 3G, 4G? E pense que a tecnologia não se refere só a inovações digitais, mas qualquer técnica empregada para uma melhora social. Vocês já pararam para pensar como que seria a vida de vocês sem carro, sem transporte público, sem televisão, sem banho quente, sem Netflix? Tem gente que fica sem banho, mas não fica sem Netflix. E seria ruim, eu não tenho dúvida. Isso porque, quando a ciência evolui, não só a vida das pessoas melhoram, mas a sociedade também se acostuma com esse novo normal. E na ciência do direito é a mesma coisa. Se hoje em dia nós temos um Estado, uma justiça institucionalizada, que é falha, mas é aprimorável e é melhor do que nenhuma.
Se hoje em dia nós temos importantes princípios legais e regras materiais e processuais como presunção de inocência, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, entre outros, não só no direito criminal, mas em várias outras áreas, é porque isso foi uma evolução social. Não foi algo dado, foi algo construído com muito esforço e com muito tempo. E o nosso trabalho atual é refletir sobre isso, defender esses avanços e lutar contra esses retrocessos. Aquele episódio do Black Mirror, pessoal, ele pode ser uma profecia ou não. Ele pode ser uma distopia ou não. Isso cabe a nós decidir diariamente, como alunos de direito, como professores, advogados em diversas outras profissões. E eu espero, pessoal, que com essa fala eu tenha conseguido acender ou manter acesa essa chama que tem dentro de vocês. O aluno de direito, ele é indignado e com o passar do tempo ele vai perdendo isso, mas eu peço que vocês nunca percam, porque é isso que traz a paixão, a motivação e a excelência nas atuações. E com esse encerramento, eu deixo meu muito obrigado pela atenção e paciência de vocês e sigo à disposição de todos e todas se tiverem perguntas ou debates. Muito obrigado novamente pelo convite e pela atenção de vocês.